Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta. Nós paramos o nosso primeiro vídeo da nossa aula dessa semana, listando as falhas de mercado, destacando que tendem a ser as justificativas clássicas dos economistas para recomendar a necessidade de intervenção pública por meio de políticas públicas. Antes de começarmos a detalhar cada uma delas, vamos apresentar a crítica de Zéber Júnior ao uso generalizado de falha de mercado como justificativa para a intervenção governamental. É uma questão de honestidade acadêmica mostrar sempre aqueles que concordam e aqueles que discordam de nós. O que o Zéber Júnior diz é que falha de mercado possui um problema fundamental como justificativa de política pública. Ela descreve uma situação que existe em todo lugar e, portanto, vai ter que sempre ter governo, não precisaria ficar discutindo muito. Nós vamos ver se a crítica dele é válida ou não ao longo de nossa aula. Não obstante, vamos tentar entender qual é a justificativa complementar ou substituta que o autor Zéber Júnior traz para a necessidade de justificar intervenção governamental, do qual ele concorda que é preciso também justificar a intervenção governamental. Na certa, a justificativa aceita por Zéber Júnior como teoricamente robusta para justificar a intervenção governamental é necessária quando custos de transação são muito elevados. Então, vamos ver o que são custos de transação. Custos de transação são definidos até mesmo por ele como os recursos necessários para transferir, estabelecer, manter direitos de propriedade. Então, por favor, não confunda com custo de produção de alguma coisa. Custos de transação são aqueles custos necessários para que uma transação seja realizada entre ofertante e demandante, entre ofertantes e demandantes de alguma coisa. Quando esses custos são muito altos, deveria ter governo tentando ajudar a fechar, concluir essa transação. E quando é que esses custos de transação são muito elevados? Quando os direitos de propriedade não são bem definidos ou não são definidos de forma alguma, tá certo? Então, vamos agora falar um pouco o que é direito de propriedade. Direito de propriedade são as definições de regras do jogo. Quando se define direito de propriedade, define quem tem direito a quê, tem obrigação de quê. Quais são os direitos de quem demanda e as obrigações de quem demanda, os direitos e as obrigações de quem oferta. Então, por favor, não confundam definir claramente direitos de propriedade com definir direitos de propriedade privada. Existem outros direitos de propriedade que, se estabelecidos e bem definidos, têm o mesmo efeito. Existe direito de propriedade pública, direito de propriedade estatal, direitos de gestão dos comuns, etc, etc, etc. Não é só o direito de propriedade privada aqui. O que é importante aqui é quando esses direitos e deveres, os direitos de propriedade são muito bem definidos, os custos de transação tendem a zero e não precisa de política pública, não precisa de governo. O governo deve se restringir a definir esses direitos de propriedade de forma mais clara possível. Então, em um mundo de custo de transação zero, com direito de propriedade bem definida, existiria mercado para tudo e não precisaria de governo para absolutamente coisa nenhuma. Certo? Ora, então, a gente sabe, o economista sabe, que custos de transação estão presentes implícita ou explicitamente em todo e qualquer tipo de relação de troca, todo e qualquer tipo de relação social e todo e qualquer tipo de relação econômica. Cuidado apenas para não transformar custo de transação como aquela resposta para tudo. Isso está acontecendo. Por quê? Por causa de custo de transação. E aquilo está acontecendo. Calma que outros custos, outros problemas podem estar ocorrendo, não apenas custos de transação elevados. Tá certo? O que é importante nesse momento, seguindo o argumento de Zéber Júnior, que mercados não funcionam corretamente se custos de transação são elevados. Tá certo? Esses mercados funcionariam adequadamente, produzindo resultados eficientes para qualquer problema coletivo que se desejasse resolver. E esse mercado raramente ocorre no mundo real, dificilmente ocorre. Então,
direitos de propriedade muitas vezes não são claramente definidos, e segundo, custos de transação raramente são iguais a zero, por isso seria justificativa de intervenção governamental. Tá? Eu vou tentar mostrar que, na minha percepção, essa justificativa da importância dos direitos de propriedade bem definidos e custos de transação elevados, decorrentes de direitos de transação, custos de direitos de propriedade mal definidos, custos de transação serão elevados e, portanto, tem que ter política pública. E isso está presente dentro daquelas 6 falhas de mercado que eu listei anteriormente. Então, vamos ver as falhas de mercado e, no final, eu pergunto se realmente Zé Eber Júnior está com razão ou se é mais um roupante de um autor que se caracteriza por ser terrivelmente pretensioso em seus escritos. Tá certo? Então, vamos começar. A primeira falha que surge no funcionamento de mercado é quando há necessidade de ofertar bens públicos ou males públicos. Já já vocês vão entender por que eu chamo de males públicos. Então, o que é um bem público? Vamos lá relembrar que Marx, para produzir alocações eficientes, precisam ter mercados existem para todos os bens e serviços produzidos e consumidos, já disse isso no início do vídeo passado, aí tem uma série, item 7, todos os bens e serviços são bens privados. Isto é, não existe bens públicos. Porém, bens públicos existem. Indivíduos e sociedades desejam usufruir de bens públicos. Então, vamos nós ver o que é isso. Bens públicos puros, e daqui a pouco a gente vai relativizar o adjetivo puro, tem 2 propriedades fundamentais. A primeira é que não é possível racionar, dificultar, reduzir o seu uso, o acesso a esses bens públicos. Certo? Não é possível porque o custo de racionar, o custo de impedir, o custo de dificultar o acesso de alguém que deseja um bem público a esse bem público, quando ele existe, esse custo é extremamente elevado. E a segunda é que não é desejável racionar o seu, dado que o bem público existe, mais uma pessoa consumir esse bem público, o custo extra, o custo marginal desse consumidor extra tende a ser muito próximo a zero. Essa definição, a primeira é que não é possível racionar seu uso, a segunda que não é desejável racionar o seu uso de um bem público puro é ligado ao nome de um prêmio Nobel de Economia chamado Joseph Stiglitz, num trabalho de 86. A teoria econômica ela define 2 características fundamentais de bens privados ou de mercado. Em geral, alguns professores esquecem de explicitar isso nas suas aulas de introdução à economia, até mesmo de microeconomia. Um bem privado ou um bem de mercado tem como característica ser excludente e ser rival. Exclusão e rivalidade são 2 características essenciais de um bem privado e um bem de mercado. A exclusão está relacionada com a possibilidade de racionar, limitar o uso individual de um determinado bem. Certo? A exclusão se dá, em geral, em economias de mercado, por meio do preço do bem, mas pode se dar por impedimentos legais. Nós vamos ver que, na área ambiental, a gente tende a transformar bens públicos puros em outras formas de bem, excluindo a possibilidade de uso individual daquele bem. E às vezes a gente não percebe isso e acha que está sendo muito justo. Então, muitas vezes na política ambiental a gente transforma um bem público puro que todos desejariam consumir e todos poderiam consumir em um outro tipo de bem por exclusões, por instrumentos legais, instrumentos de comando e controle. Mas no momento que me importa aqui, que em economias de mercado a exclusão de acesso, de uso a um bem individual se dá pelo preço.
Por que eu não entro na fila para comprar um Mercedes, para usar um Mercedes-Benz? Aquele de 4 lugarzinhos, o de 30 e poucos, até eu entro na fila de vez em quando. É porque eu sei o preço de um Mercedes-Benz de 4 lugares, eu vou fazer o quê na fila? Se considerando a minha renda e minhas despesas, eu não tenho como pagar aquele preço. O preço do Mercedes me exclui da possibilidade, por isso que o Mercedes, por esse lado, tem a característica de um bem privado e de um bem de mercado. A rivalidade, por outro lado, está relacionada com o fato de ser ou não desejável, racional, limitar o uso individual do bem. Dado que um bem público existe, não tem sentido rivalizar esse bem. O bem privado tem, tá certo? Para isso ficar bem claro, bens públicos, ao contrário dos bens privados, bens públicos puros são não exclusivos, tá certo? Na medida em que consumidores não podem ser excluídos do consumo de um bem, ou para excluir um consumidor, o custo de exclusão, de tentar exclusão, pode ser muito elevado. O economista também diz que se há um bem, determinados bens públicos, os produtores desse bem público não têm o direito de propriedade sobre ele, podendo, portanto, usar esse direito de propriedade para excluir consumidores. Então, ao contrário do bem privado, que é exclusivo, um bem público ou excludente, um bem público é não exclusivo, não excludente. Bom, o porquê? Porque usualmente uma pessoa consome algo se pagar por ele. Se não pagar por ele, não consome esse bem. Está excluído do consumo desse bem. Eu não consumo um hambúrguer se eu não pagar por ele. Tá certo? Está claro isso? Nem sempre isso ocorre dessa forma. Existem bens para os quais não há medidas práticas de exclusão do consumidor da possibilidade de usufruir da sua existência. Tá? No caso brasileiro, por exemplo, uma praia. Praia é não excludente. Está lá e quem quiser vai à praia. Não existem praias privadas pela legislação brasileira. Pode até ter algumas tentativas de privatizá-las, mas não existe praias privadas. Então, a não exclusão de uma praia torna a praia com uma característica a primeira característica de ser um bem público puro. Um outro exemplo clássico de livro, sempre presente em livros textos, é a segurança nacional. Quando se estabelece a segurança nacional de uma nação contra a agressão estrangeira, não tem sentido excluir os habitantes dessa nação dessa proteção. É um bem público não excludente, já que eu tive a capacidade de ofertar segurança nacional, todos os nacionais têm o direito de usufruir, e tentar excluir um nacional da segurança nacional vai ter um custo muito maior do que deixá-lo usufruir. Tá certo? Pesca em alto mar é outro exemplo de não exclusão. Tá certo? Tentar excluir um pescador individual, está pescando a 300 quilômetros da costa brasileira do consumo daquele peixe, tem um custo extremamente elevado, então é melhor deixar o cara quieto e fazer a sua pesca. Legal? Mas se tem bem público, também tem um mal público, onde você tem dificuldade de excluir do consumo a existência, que é a poluição atmosférica. Vocês são testemunhas nesse país da tentativa de excluir consumidores de poluição, por exemplo, na cidade de São Paulo. Já fizemos malabarismo de todo tipo, placa par, placa final ímpar, rodízio, o diabo, e o custo disso é extremamente elevado. Existindo poluição, ele é um mal público por ser não excludente. Tá certo? O ar está ao nosso redor, não podemos evitar que as pessoas consumam, que as pessoas respirem esse ar.
Mas, para ser um bem público puro, tem que ter duas características. Uma é a não exclusão e agora é a não rivalidade. O custo marginal de fornecer o bem para um consumidor extra, esse custo é zero. Tá certo? Vamos voltar à nossa praia. Ela é não excludente, porque é difícil impedir as pessoas de irem à praia. Tá certo? E ela é não rival. Eu indo à praia, não, sei lá, qualquer outra pessoa pode ir à praia no mesmo local e no mesmo momento e não vai reduzir o prazer de consumir a praia por mim, tá certo? Então, o custo de oportunidade do consumo, eu e outro consumirmos aquilo concomitantemente, o custo de oportunidade de consumo é exatamente igual a zero. Tá? Se eu comer um hambúrguer, é um bem privado, outro consumidor que desejar também um hambúrguer vai ter que pagar e, consequentemente, não vai poder comer o meu. O meu é meu, ponto. Você pode dar até um pedacinho, mas o hambúrguer é meu e eu só tive acesso a ele e pagar. Bens privados são excludentes e são rivais. Tá? No caso de um bem público, mais um pescador pode participar da pescaria em alto mar. Lá a 300 quilômetros da costa, um pescador está pescando, pode chegar outro pescar do lado, que não vai alterar o custo marginal, o custo de oportunidade mais um pescador é próximo a zero, tem peixe para todo mundo. Tá? Então, o custo pescador extra é zero ou muito, muito próximo a zero. Não há custo de oportunidade no consumo da pesca em alto mar. Tá? Uma economia funcionando competitivamente dificilmente irá alocar recursos eficientemente na produção de bens públicos. Mercados ofertam bens privados, excludentes e rivais. Bens públicos puros, mercados não têm interesse porque não conseguem excluir consumidores, existindo a oferta, todos vão poder consumir, e mais do que isso, mais um consumido não vai alterar muito o prazer do consumo. Certo? Ora, como economia de mercados não são bons ofertantes por livre e espontânea vontade de bens públicos puros, governos ficam com a responsabilidade de ofertar bens públicos, não necessariamente produzir. Nós vamos ver que a história da humanidade é uma que governos garantem a oferta de bens públicos, mas por meio de arranjos institucionais que permite que a produção desses bens públicos fique na mão de agentes de mercado, de agentes privados. Certo? Então, um bem público, e por favor não esqueçam, um bem público puro, ele é não excludente e ele é não rival. A coisa complica um pouco mais, é que nem todo bem não excludente é necessariamente não rival. Eu posso não ter como excluir pessoas de consumo, mas à medida que vai acumulando gente naquele lugar, consumindo aquele bem público, você começa a ter redução no prazer, na satisfação do consumo daquele bem. Começa a surgir uma certa rivalidade. E nem todo bem não rival, você pode ter mais, pode ter mais, pode ter mais, poderia ter, mas você tem formas de excluir certos agentes. Se não tiver uma certa autorização, um certo poder de acesso, esse acesso pode ser negado. E aí você tem existem bens públicos, mas raramente existem bens públicos puros. Você acaba tendo uma gradação entre o extremo de bens públicos puros e o outro extremo de bens privados puros. E isso sofistica a nossa análise e dificulta a nossa escolha de que tipo de instrumento de política pública nós iremos lançar mão para poder garantir a oferta de um bem público puro ou de um bem semipúblico, de um bem não congestionado, de um bem de clube, diferentes tipos de bens que surgem. Tá certo? Alguma forma de exclusão ou de rivalidade pode ser praticada no mundo real,
e reduzindo a pureza do bem público. Por isso surgem tipologias de bens conforme o quadro é um que aí está. Então, você tem, na primeira coluna, se um bem pode ser excludente ou ele é não excludente. Desculpe, nas duas, na primeira coluna, na primeira linha tem exclusão, na segunda não exclusão, na segunda e na terceira você vai ter rivalidade e não rivalidade. Ora, percebam que se as duas características se mantêm, rivalidade e exclusão, tá certo? Você tem um bem privado. E se as duas características se mantêm, não exclusão e não rivalidade, você tem um bem público puro. Entretanto, existem bens que você pode excluir pessoas do seu consumo, mesmo que haja uma não rivalidade. Isso passa a ser um bem de clube. Vou dar um exemplo com relação à praia. Em certos estados dos Estados Unidos da América, praia é propriedade privada de quem compra o terreno da sua casa, da sua construção, em frente à praia. Tá certo? Então, se eu tenho uma casa de frente para o mar, de, sei lá, 100 metros de largura, o meu terreno, aqueles 100 metros da areia até o mar são meus. Tá? Então, aí eu tenho alguma forma de, apesar de poder ter naquela faixa várias e várias pessoas, eu consigo excluir por uma questão institucional. A lei me permite fazer. Então, a praia nos Estados Unidos não é um bem público puro, era um bem de clube. Certo? E existem outras situações onde a rivalidade não ocorre, há possibilidade de mais um consumir sem diminuir, de usufruir sem diminuir o prazer dos demais, porém, desculpe, a rivalidade, ou seja, falando de novo, mais uma pessoa consumindo pode diminuir o prazer do consumo dos que já estão, mas a não exclusão é difícil de ser feita por mecanismo de preço. Você vai ter que ter outros arranjos. E é o que a gente chama de bens de propriedade comum. Tá? Aqueles que já conheceram, já visitaram uma área de seringa, no Acre, por exemplo, sabe que se tiver muito seringueiro naquela área, vai diminuir a capacidade das árvores de gerar o látex. A não exclusividade é que você vai ter que ter arranjos institucionais, porque a floresta é de todos. Então, vai ter que ter alguma forma de gestão dos comuns para que aquilo não decline. Então, na verdade, existe uma gradação de uma situação entre bem privado puro, excludente rival, e bem público puro, não excludente não rival. O que torna, primeiro, a nossa análise muito mais rica. Nós já tivemos um prêmio Nobel de Economia dado a alguém que desenvolve toda uma linha de pesquisa e de publicações em torno da gestão dos comuns. Outros economistas trabalham só com análise de bens de mercado, bens privados, e outros trabalham fundamentalmente com a situação de bem público puro, como é o caso da atmosfera, a contaminação da atmosfera por causa de efeito estufa e, portanto, de mudanças climáticas. Então, enriquece a nossa análise e complica ainda mais a escolha de instrumento de política pública. Uma área natural ela é não rival, se as taxas de uso estiverem dentro dos limites de sua capacidade de suporte, sem congestionamento. Um visitante dessa área pode usufruir de sua beleza sem ser capaz de pedir que o outro visitante, ao mesmo tempo, faça. Nosso visitante não tem direito de propriedade sobre aquela área natural que lhe permite excluir outros visitantes. Tá certo? É não excludente e não rival. No entanto, uma organização não governamental pode obter uma autorização para cobrar a entrada de visitantes e isso vai excluir alguns deles do consumo. Então, a mesma área muda a sua característica de bem,
porque uma decisão de política pública foi tomada de dar a uma organização não governamental o poder de cobrar o acesso, né? Então, nós podemos tentar uma outra, vou apenas ilustrar isso, uma outra forma de classificar os bens dos extremos de bens privados puro para o outro extremo de bem público puro, por meio do quadro aqui que eu vou apresentar a você. Nós vamos definir 3 critérios para gerar uma taxonomia de bens que nos vai permitir estudar melhor bens públicos puros, bens privados e aonde e como o governo é. Se houver custo de oportunidade de consumo, ou seja, mais um consumidor prejudica o bem-estar do consumidor que já está ali consumindo aquele bem, eu vou colocar 1. Se não há custo de oportunidade de consumo, eu vou colocar 0. Se tem o direito de propriedade dos consumidores, ou seja, se o consumidor tem o poder de alijar, de não permitir a entrada de mais um consumidor, eu vou colocar 1. Se não existe direito de propriedade do consumidor, eu vou colocar 0. E, finalmente, direito de propriedade dos ofertantes, dos produtores, se o produtor tem poder, direito de excluir novos entrantes, novos usuários, é 1, e se não for, vai ser 0. E aí eu crio um quadro. Se 1 estiverem presentes, nós estamos claramente diante de um tipo de bem. Se 000 estiver ausente, nós vamos ter outro tipo. E aí vamos ter variações entre situação de 1, 0, 0, 0, 1, 1, e assim sucessivamente a gente monta um quadro. Esse quadro é um bem privado puro, tem cuja oportunidade de consumo, tem direito de propriedade dos consumidores e tem direito de propriedade dos produtores. O bem público puro é 000, aqui embaixo. E aí nós temos outra tipologia dos bens, como bens não congestionados, bens de livre acesso, bens semipúblicos e bens comuns, que é famoso o bem comum, por isso eu deixo uma interrogação para uma discussão que eu espero que a gente tenha em algum momento em nossa aula, porque é um famoso texto horroroso do ponto de vista conceitual, que é a Tragédia dos Comuns, de um ecólogo chamado Garrett Hardin. Por que o texto é, na minha opinião, horroroso? Porque ele erra conceitualmente, o conceito básico do texto está errado, e, portanto, todo o blá, blá, blá que eles voltam fica sem muito sentido. Hardy confunde no seu texto A Tragédia dos Comuns um bem de livre acesso, que é o que ele está falando, com um bem comum. Certo? Bem comum tem, de alguma forma, o direito de propriedade dos ofertantes daquele bem comum, que, em geral, é dado por tradição, por arranjo comunitário e não necessariamente por leis escritas. E aí eu detalho as características, por que 1 é um bem privado, por que 0,1 é um bem não congestionado, e há exemplos de cada tipo de bem, para que vocês possam ouvir e ver com o devida calma, para ver se alguma dúvida ainda paira, para que a gente possa mais tarde discutir em nossa aula. Os bens públicos puros são aqueles sem cuja oportunidade de consumo, onde a exclusão por produtores ou por consumidores não é possível. O grande que nos importa aqui nesse momento é que mercados tendem a subofertar bens públicos. Isto é, menos do que o socialmente desejável será ofertado, causando uma alocação não eficiente de recursos. Você poderia usar recursos de uma forma mais eficiente, ofertando mais bens públicos. Mercados não desejam ofertar, então há uma suboferta daquilo que a sociedade deseja. Tá certo? Podem, por exemplo, ocorrer transferências do patrimônio ambiental para a geração de bens de mercado, e esses sim rivais excludentes. O exemplo clássico é uma floresta. Floresta fornece bens e serviços públicos, na definição econômica disso, manutenção dos fluxos de água, evita a erosão do solo,
recicla nutrientes, certo? Gerando impacto sobre a economia e a sociedade locais. Sequestro de carbono, a floresta também fornece, elos do ecossistema, conservação da biodiversidade, tudo isso são bens públicos, e muitos deles bens públicos puros, ofertados por uma floresta, fornecido por uma floresta. Porém, florestas também fornecem bens privados, rivais excludentes, madeira, frutas, etc. Muitas vezes, os bens privados são mais facilmente apropriáveis, né, pelo mercado que os bens públicos fornecidos pela floresta. Então, você olha para a floresta fundamentalmente pela madeira e pelos frutos que ela pode gerar, e não como fornecedora de bens públicos puros que eu acabei de mencionar. Certo? Então, em geral, o fornecimento de bens públicos puros é função do governo, ou este delega, por mudanças nas regulamentações e legislação, a agentes privados e regula o seu fornecimento. Tá? Existem exceções, claro, não precisa ter governo, em comunidades com um número muito pequeno de indivíduos, um deles pode fornecer um bem público. Por exemplo, o cara se responsabiliza por livre e espontânea vontade por matar cobras para os demais membros da sociedade sem cobrar por isso. Esse é um fornecedor de um bem público puro, sem ser governo. Tá? Mas mesmo em pequenas comunidades, pouco numerosas, às vezes é muito raro de achar esse sujeito altruísta que vai matar cobra para ajudar a comunidade como um todo. E assim, até mesmo em pequenas comunidades, pode existir uma suboferta de bens públicos, precisaríamos ter alguma forma de política pública. Bom, esse, então, é a primeira falha de mercado. Nós vamos, daqui a pouco, falar de externalidades, mas, antes de falar de externalidades, eu vou encerrar esse vídeo, é o segundo vídeo da nossa aula, e já começo a gravar o terceiro vídeo para vocês. Então, ouçam com o devido carinho aquilo que está presente na nossa aula, tá certo? Grava o que vocês acabaram de ouvir, para efetivamente ver se há alguma dúvida, para que possamos, durante a nossa aula ao vivo, discutir, debater e tirar toda e qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção e até o nosso terceiro vídeo daqui a pouco.